Tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da ALASME, Liga Acadêmica de Saúde Mental aqui da Univale. Eu sou a Giovana Santiago, estudante de Medicina do 4º período e membro da Liga. Estou aqui com a minha amiga Paula e a gente não pode deixar de agradecer à Univale TV por essa oportunidade e por dar apoio ao nosso projeto. Olá, boa noite. Meu nome é Paula. Eu sou estudante de Psicologia do 7º período aqui na Univale e também sou membro, participo da Liga de Saúde Mental. Hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial, a Aline, psicóloga, para falar de um tema muito relevante atualmente, que é o impacto das redes sociais na vida dos jovens. Queria agradecer a Aline por ter aceitado o convite e queria pedir para você se apresentar para o pessoal e contextualizar um pouquinho da sua atuação com a gente, por favor. Então, meu nome é Aline Glória, eu sou psicóloga clínica, vou completar aí 15 anos, de formada e atuando nessa área. Eu possuo especialização em terapia cognitivo-comportamental, as minhas práticas são baseadas em evidências, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema tão pertinente, né, que tem gerado preocupação nos consultórios, no mundo de modo geral, né? De modo geral, nos laboratórios de pesquisadores mundialmente reconhecidos, e as pesquisas elas têm ganhado cada vez mais relevância diante do grande número de pessoas dependentes, né? Das redes sociais, não só das redes sociais, na verdade, dos telefones, smartphones, de computadores. Então, se a gente for olhar de modo geral, o problema de ficar sem o contato não é só das redes sociais, mas, na verdade, a preocupação de ficar o tempo inteiro acessível. Corta aí, tá? Conectado. Vou repetir essa frase. O problema, de modo geral, é a preocupação em estar conectado ou medo de perder a conexão e o que ela traz de informações a cada segundo, a cada minuto e o tempo inteiro. Então, Aline, para a gente iniciar esse bate-papo, a gente queria falar um pouco do uso das telas como um todo. Como você acha que esse excesso de estímulo digital pode afetar nosso cérebro? Existe alguma alteração a nível cerebral? Como que isso acontece? A neuropsicologia, ela traz alguns alertas para a gente em termos de neuroplasticidade, né? Eu consigo adaptar o meu cérebro, eu consigo modelar ele, e até de uma forma muito, se eu repetir os estímulos sistematicamente, como acontece quando eu estou rolando ali as informações na barra do celular, eu consigo adaptar o meu cérebro de uma forma, na verdade, modelar, né? Ele fica preguiçoso e eu consigo provocar ali uma letargia cognitiva. Então, eu vou encontrar dificuldade em produzir raciocínios mais complexos, na resolução de problemas, por exemplo, né? Meu cérebro vai se sentir fadigado a partir do momento que eu precisar usar um raciocínio mais complexo, um raciocínio mais crítico. Porque diariamente eu estou ali com informações fragmentadas e informações rasas, instantâneas, onde eu não preciso fazer esforço. Então, eu adaptando o meu cérebro a esse formato, eu crio, né, um problema aí no meu sistema neurológico como um todo. Sim. E quanto a esse uso excessivo, tem algum, assim, limite para que possa ser considerado um vício? Os pesquisadores, eles se atentam para o tempo. O tempo é a informação mais significativa que eu tenho para entender se há uma dependência ou não. Hoje em dia, os celulares até medem, né, a quantidade que você passa por dia. Existem aplicativos que podem me dar essa informação e tem alguns que também bloqueiam automaticamente a tela. Então, além dos prejuízos significativos na vida da pessoa que está usando, né, o tempo que ela fica no celular. Então, às vezes,
as pessoas ficam 5, 6, 7, 8 horas, e os prejuízos também, como pouca interação social, eu tenho dificuldade, pouco interesse de fazer outras atividades, e eu fico ali durante horas sendo estimuladas pelo uso do eletrônico. Agora, puxando para o nosso tema mesmo, focado nas redes sociais, como que esse uso excessivo das redes sociais pode afetar o bem-estar psicológico dos jovens? E você conhece um conceito chamado ansiedade digital? Se conhecer, defina para a gente, por favor. Uhum. A ansiedade digital, ela é um termo popular, né, entre nós. Não existe esse termo e nem esse diagnóstico, se a gente for olhar na CID-11, por exemplo, né, a Classificação Internacional de Doenças, e nem do DSM. Então, hoje a gente considera a ansiedade digital como um dos transtornos de ansiedade, transtornos de ansiedade específico, dependendo da história do paciente, a gente consegue tratar mesmo como uma ansiedade dentro dos quadros que já estão estabelecidos. Alguns pesquisadores, inclusive, estavam com achando que, com uma expectativa de essa ansiedade digital, esses problemas de ordem de dependência da tecnologia, estarem incluídas, mas ainda não temos estudos e nem uma classificação específica que trate da ansiedade digital. Ela se caracteriza como o medo de estar por fora, assim, o medo de ficar sem acesso, sem acesso às notícias, às últimas interações que estão acontecendo. Então, eu fico preocupada se eu estou, no momento em que eu não estou acessando as redes sociais, fico preocupada em estar perdendo alguma informação, de estar de fora. Tem até um termo específico em inglês, e aí essa ansiedade social popularmente é conhecida com esse comportamento que acaba sendo disfuncional, né? A gente não consegue ficar o tempo inteiro atualizado de todas as notícias que acontecem no mundo. Então, esse termo é mais conhecido como medo, uma ansiedade de ficar de fora, sem as informações que estão rolando nas redes sociais. Que é o FOMO, né? Isso. Fear of Missing Out. Exato. E além da ansiedade, né, propriamente dita, tem também os prejuízos relacionados à autoestima baixa, que causa também comportamentos mais depressivos. Existe a comparação com aquela vida idealizada das redes sociais. Então, tem esses prejuízos que trazem um determinado sofrimento, um sofrimento significativo, né, de modo geral, para a população que tem essa ansiedade. Só por curiosidade, você falou que a ansiedade digital não é como se fosse reconhecida por esses manuais. Nomofobia é? Também não. Também não. O nome nomofobia, o termo foi criado, né, na Inglaterra. Eles estavam fazendo pesquisas, e aí não é um termo científico. Nós usamos para identificar que a pessoa tem uma fobia, um medo de ficar sem o celular. Então, nomo de no mobile, de não ficar com o celular, e fobia de um medo. Mas não é um termo científico. A gente usa para identificar e para caracterizar esse problema, mas não é um diagnóstico propriamente caracterizado nos materiais que a gente tem para consultar a respeito disso. Aline, puxando mais um pouquinho para o nosso lado psicológico, né? Como que esse uso constante das redes influencia no nosso bem-estar e autoestima? Então, nas redes sociais nós temos fragmentos, recortes de uma vida, da vida das pessoas, né? Nós não postamos lá sofrimento, problemas, nós não postamos vida real nas redes sociais. Então, nós postamos viagens, conquistas, nós postamos belezas, festas, de momentos de diversão. E o grande problema é que tem muitas pessoas que começam a se comparar a sua própria vida com aquele recorte que a gente posta e que a gente vê
nas redes sociais. Então, um dos grandes problemas é que a partir dessa comparação, eu acabo me diminuindo, eu acabo... meu senso de autoeficácia, meu autoconceito acaba sendo comprometido se eu percebo que eu estou longe de alcançar aquele ideal de vida das pessoas que eu estou acompanhando. O problema tá muito mais em como a gente recebe tudo que a gente assiste, né? Sim. E não tipo assim, a blogueira posta a vida perfeita. Pode postar, o problema é como a gente recebe aquilo, né? Exato. Isso vai depender das nossas vivências também, né? Sim, do nosso senso crítico, né? Da nossa capacidade de entender que ninguém vai postar, por exemplo, um dia chorando, né? Um dia que brigou com o cônjuge, que brigou com os filhos. Até porque chega a ser inadequado. Mas um grande problema, um outro problema também que é muito comum, as pessoas postarem riquezas e conquistas de uma forma fácil. Sim. A gente percebe hoje pessoas vendendo cursos de como ganhar dinheiro, de como se tornar milionário. E nós sabemos que por trás dessas publicações também existe muita mentira. Existem pessoas que podem forjar um cenário de carros importados, de viagens, de helicópteros. E aí, se a gente olhar com mais critério, a gente consegue entender que ganhar milhões não é fácil. Não é da noite para o dia vendendo curso. Então, isso está sendo tão comum que as pessoas estão perdendo esse senso crítico de avaliar. Mas será que é isso mesmo? Ou isso é para todo mundo? Todo mundo vai ficar rico com as redes sociais? E isso acaba afetando também de forma significativa, né, esse que é um conceito que eu tenho a meu respeito e a respeito das minhas capacidades. / incapacidade. Total. E quais são os problemas de saúde mais comuns associados a esse uso de telas? Por exemplo, um transtorno depressivo? Transtornos depressivos e ansiosos. A pessoa, ela pode, por exemplo, no que diz respeito à depressão, ela pode não querer se socializar. Ela pode ter problemas de manter contato e vínculo na vida real. Os diálogos, as conversas são mais empobrecidas, porque eu não tenho repertório, né? Exato. Eu não leio, eu não faço, de repente eu não me socializo com os meus colegas, com jogos criativos. Então eu perco essa conexão social presencial e eu começo a perder as minhas capacidades mesmo de interação. Então, o isolamento social, a perda de criatividade, essa própria letargia que o cérebro começa a sofrer, uma certa... Corta aí, Emanuel. Peraí, perdi o nome. A intolerância à frustração, onde tudo é muito rápido, a recompensa ali, né? Porque tem uma liberação de dopamina, então eu começo a ficar, meu cérebro começa a ficar entediado, aliás. Então, essa intolerância à frustração também faz parte, porque eu tenho ali todas as informações o tempo inteiro e de uma forma bem rápida. Aí nós vamos falar estou me lembrando aqui da inteligência artificial, que veio para contribuir. Eu penso que ela, sendo bem utilizada, é um avanço, porém as pessoas hoje usam para mandar uma mensagem. Elas usam para fazer um texto, uma legenda de um post. E aí, se a gente não toma cuidado com essas pequenas dependências, a gente para de estimular o cérebro. E aí a gente não consegue pensar uma frase básica para colocar ali numa foto aleatória, né, que não é tão significativa assim. E até questão de subjetividade, né, a gente vai deixando esse aspecto de lado também. Sim. E uma pergunta, Aline, nós jovens estamos mais assim propensos a sofrer com esses efeitos colaterais das redes? Sim, e por que os jovens estão mais sobre os riscos maiores? Principalmente jovens universitários. Os jovens hoje, eles estão nas universidades estudando. Então, eu tenho um contato maior
Existem faculdades, por exemplo, que não fazem uso de caderno, né? Eu não levo papel e caneta. Existem faculdades que elas têm o próprio laptop do aluno. E aí eu vou ficando muito tempo exposto a essa tela, eu condiciono todas as minhas pesquisas, os meus estudos, e aí, por causa desse motivo, né, os cientistas eles têm entendido que esses jovens, eles estão mais vulneráveis aos vícios relacionados aos eletrônicos. E aí, eu estava olhando uma pesquisa recente que foi feita, são jovens, adolescentes e jovens, né, jovens entre 25 e 35 anos, e por último os idosos a partir dos 55. Mas os jovens são, de modo geral, mais atingidos por esse problema. E acho que outra coisa também é que a gente ainda está formando nossa identidade, né? Se autoconhecendo, então, em alguns aspectos, talvez nossa opinião não esteja tão formada e a gente se deixa levar pelo que tá vendo ali. Com certeza. E aí, algumas pessoas acham que o adolescente, o jovem e os jovens são influenciáveis. Na verdade, todos nós somos. Né? Nós somos influenciados pelo ambiente. Não tem idade para isso. Porém, a gente, de repente, o jovem, né, não tem um autoconceito mais seguro, uma autoestima aí bacana, né? E as inseguranças, a própria comparação com a vida alheia, e acaba fazendo com que isso ganhe um peso maior no que diz respeito a esse desenvolvimento, né? Nosso cérebro, ele para de crescer aos 25 anos. Então, ele ainda está em formação, não só os aspectos de modo relacional, mas também estrutura, né? Quando a gente pensa em estrutura, ele ainda está em formação. E acho que 24, 25 anos, né, se eu não estiver enganado, que ele fica preparado, ele está amadurecido. Né? Então, existe essa problemática que está em jogo aí nessa questão de vício. E a gente estava falando do isolamento social também. Eu acho que também um grupo que talvez acontece dos jovens se isolarem muito é justamente a família, né? Porque a gente chega em casa, vai pro quarto, já pega o celular, não interage muito, ou então um almoço de família fica no celular. Fica cada um no seu quarto, na tela. Sim. Dependendo da idade, já é normal um afastamento dos pais. Então, eu me afasto dos pais em algum momento aí, adolescência, juventude, porque eu vou me identificar com os meus pares. E aí, com o uso prejudicial do celular, isso aumenta o abismo entre os familiares. O ideal seria, por exemplo, a gente estipular lugar, horário, aonde o celular vai entrar na minha casa, o tempo de uso. Então, existem alguns cuidados que a gente pode ter para evitar que esse abismo fique cada vez maior. Com certeza. E você acha que esse uso das redes sociais é sempre negativo ou a gente também tem aspectos positivos? O que a gente consegue extrair de bom das redes sociais? Nas redes sociais, eu tenho contatos que não são bons, informações, mas eu também tenho acesso a muita coisa importante, estudos, pesquisas, as pessoas que residem longe dos familiares, né? Ela proporciona ela acaba desfazendo os prejuízos desse distanciamento. Então, eu posso me sentir mais perto, eu posso acompanhar os familiares. Sem contar, por exemplo, você que é da medicina, existem hoje cirurgias feitas, né? Acho um luxo, por robótica. Então, é o uso das telas que vai trazer também muita tecnologia e inovação para ciência, para que a gente tenha avanços significativos na nossa vida. Então, o grande problema de tudo, na verdade, né, é como eu faço uso. Porque na verdade, as redes sociais, de modo geral, e as tecnologias, a intenção, o intuito era de trazer benefícios. E aí, a forma como a gente utiliza é que define se é benéfico ou maléfico. Sim. E como que você acha que a gente pode usar, né, as redes sociais de uma forma
mais satisfatória, de uma forma que traga menos prejuízo. Para as pessoas que estão buscando esse equilíbrio, né? O que você diria, um conselho, como gerir, né, esse tempo de telas, com os estudos, com o trabalho, com os relacionamentos? Uhum. O limite, ele é muito importante. Então, um dos prejuízos que a gente acabei não citando aqui é o sono, né? E aí eu posso definir. Antes de dormir, não vou usar o celular no quarto, eu vou colocar no modo avião. Então, reduzir o tempo de tela, mas substituindo por atividades prazerosas e importantes é uma forma de cuidar. Por exemplo, a meditação, eu posso praticar meditação mindfulness, né? Uhum. Que tem dados comprovados de melhoras no meu bem-estar, melhoras na minha cognição. Então, eu posso estabelecer um tempo, um horário até as 9, até as 8. O celular não vai entrar no quarto. Ao fazer refeições na mesa com os familiares, eu não vou ter o acesso ao celular. Marcar reuniões com os amigos e aí combinar de cada um deixar o celular desligado nas bolsas, né? Uhum. Fiquei sabendo de uma situação que eu achei super bacana, assim. Um grupo de amigos de uma faculdade, eles estavam com dificuldade para prestar atenção na aula, e aí eles trocam, eles programaram, tiveram a seguinte ideia: ao entrar na sala de aula, um fica com o celular do outro no modo avião, e aí o celular tá ali, mas eles não vão ter acesso. E aí tem dado certo para esse grupo. Então, a gente tem algumas sugestões, mas às vezes o próprio grupo ou a própria pessoa, ela já vai definir aquilo que é melhor, que se enquadra melhor para ela. Tem pessoas que vão para o segundo andar da casa, por exemplo, e deixa o celular longe, porque aí vai ter que descer a escada, vai dificultar. Isso pra estudar. Então, desligar, reduzir. A grande questão é uma forma, um método que seja legal, que se adeque à minha rotina, à minha realidade, e que eu vá conseguindo diminuir essa interação. E aí, independente de qual seja, desde que cumpra o propósito, é válido. Tá valendo. Tá valendo. Então, a gente chegou ao fim do nosso podcast. Queria muito te agradecer, Aline, pela presença. Você enriqueceu muito esse bate-papo aqui. Obrigada pelo convite. Adorei estar com vocês. Quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Quero agradecer a Univale TV de novo pela oportunidade. E é isso. Quer falar seu Instagram, Aline? Ah, sim. É a Aline Glória PC. Aline Glória PC, né? O Instagram é só isso aí. Então Obrigada. é isso. Muito obrigada.